Vamos lá, Mateus capítulo 23, é a lição que nós estamos estudando hoje. Pegue nota e vamos aprender juntos. O versículo é o primeiro, a partir do primeiro. Hoje você verá que vamos falar a respeito de um tipo de pessoa que Jesus recriminava, falava mal, acompanhava e repreendia com muita frequência. O verso primeiro diz bem assim: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então vai entendendo, irmãos. O texto sagrado, ou o próprio Cristo, estava em um culto em que tinha ali uma verdadeira multidão. E nesse dia, nesse culto, Jesus aproveitou para falar sério. Saiba você que Jesus é amor, saiba você que Jesus é perdão, tudo isso aí Jesus é, mas Jesus também repreende. A própria Bíblia diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Então, quando há uma repreensão de Jesus, é porque nós somos amados, é porque Ele nos ama. E então Ele observou dois tipos de pessoas. Um dos tipos eram os escribas, e o outro tipo era os fariseus. Poderia falar dos dois tipos hoje, mas não, vamos falar de um só. Vamos falar dos fariseus. E o que é que Jesus observava em relação a esse grupo fariseu e escriba? O que é que eles queriam? Queriam assentar, na onde, gente? Na cadeira de Moisés. Entenda você que Moisés foi e ainda é uma grande referência para o povo, principalmente o povo judeu, mas uma referência muito grande. Tanto que foi através de Moisés que o povo conseguiu a graça da libertação lá do Egito. Foi a partir dali também que foi alcançada a graça até dos mandamentos e várias leis. De forma que o nome Moisés para o povo de Israel e para nós foi sem dúvida um grande nome. Entende isso, sim ou não? E uma vez Moisés já não mais existindo, isso é uma observação de Jesus, começou então a haver uma disputa para poder então assumir a cadeira de Moisés. E claro que não é o aspecto físico de sentar onde ele sentava, não, é um aspecto de querer ter um nome como ele um dia teve, de querer também ter um legado como ele um dia teve, de querer, em aspas, assumir o que ele um dia fez, o trabalho que ele fez. Para você ter ideia, a lei de Moisés é observada até hoje pelo judeu. Não à toa, os 5 primeiros livros que tratam muito a respeito das leis são conhecidos como Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Sabemos de cor: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio é repetição da lei, a tradução do nome. Então os 5 primeiros livros até hoje para o judeu é a Bíblia do judeu. De modo que lá existem as regras, as leis, para um povo que havia saído da escravidão, para que pudesse ter uma vida abençoada, coordenada, dirigida. Portanto, o nome Moisés era e ainda é um nome muito respeitado. De modo que houve esse grupo que queria substituir a cadeira de Moisés. Falamos de 2, mas combinamos tratar hoje de um. Qual é o grupo que falamos hoje? Ou falaremos hoje? Fariseu. Fariseu. E Jesus falava sobre esse grupo, irmão. E disse no verso 3, como nós já lemos: observe e pratique tudo o que eles dizem,
mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque, olha o final do 3, dizem e não praticam. Então aqui você já vai entendendo a nossa lição de hoje. Então qual era o problema do fariseu, gente? Qual era o problema sinalizado por Jesus? É porque eles falavam, mas não praticavam. Então era um discurso bonito, mas na hora de praticar faziam feio. Então Jesus falou, recriminando a atitude desse povo, de que não deve ser assim. Falar bonito, irmão, isso aí não deve não, ficar só no discurso e as atitudes não serem bonitas. Então vamos traduzir, a figura do fariseu também é conhecida por hipocrisia. A figura do fariseu também é tida por hipocrisia. E a palavra hipocrisia, olha só, ainda bem que as aulas estão voltando. E a palavra hipocrisia, pelo dicionário, significa sentimento ou alguém que simula, ou então uma pessoa fingida, uma pessoa falsa. Isso quer dizer hipócrita. Então vamos lá, para ninguém se perder no raciocínio. Então Jesus falava contra dois grupos, mas hoje estamos concentrando em um, que é a figura do fariseu. E o que é que Jesus observava nesse grupo chamado fariseu? É que eles falavam, mas não faziam. Orientavam, mas eles mesmos não viviam. É aquela famosa expressão que alguém um dia disse, faça o que eu mando, não é assim? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era a figura do fariseu. E aqui, para a gente entender isso bem, fariseu é igual a hipócrita. Fala, mas não faz. Continue, ainda compreendendo sobre fariseu. Para você entender, só no Novo Testamento tem 14 textos que falam a respeito de hipocrisia. É muita história. Vou lhe trazer algumas. Verso 4 ainda de Mateus 23. O que eles fazem, pastor? Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, discursos, sermões, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de que, irmão? Rabi, Rabi, que quer dizer mestre. Ali o texto fala sobre as primeiras cadeiras na sinagoga. Por favor, não quer dizer que as primeiras cadeiras da igreja não podem ser usadas, não é isso. Claro que não, pelo contrário, até legal o pregador poder ver o rostinho dos irmãos de mais perto, não é isso. Mas qual era a intenção deles? Verso 5, irmãos, eles faziam para serem vistos, eles faziam para serem notados, para serem observados. Então vamos lá, para ninguém se perder. Hoje nós estamos falando então sobre o fariseu, cuja característica principal é hipocrisia. Então hoje eu vou lhe trazer 3, 4, talvez 5 características de um fariseu. Repito, 3, 4, talvez 5 características de um fariseu. E a característica 1 eu já te mostrei. Eles querem status, eles querem posição. É só você lembrar o que nós já falamos. Eles brigavam por qual cadeira, gente? Qual era a cadeira que eles brigavam? Pela cadeira de Moisés. Não queria brigar pela cadeira de mais ninguém, não. Queria a cadeira do líder mor, do principal, do homem que foi destaque em toda aquela época. Mas isso eu estou dizendo não apenas de se espelhar em alguém que venceu na vida. Eu estou falando de querer a cadeira dele. Você entende a diferença? Era o que eles queriam.
Então, um problema e uma característica de um fariseu ele quer o quê, irmão? Status, quer se aparecer, quer se exibir. Essa é a característica número 1 de um fariseu. Você perceba, repito, eles então, até nos primeiros lugares, repito a ressalva por gentileza, mas estava ali para quê? Para chamar atenção. Ou será que eu fui visto? Será que alguém já me notou? Será que a câmera me filmou? Sabe lá o quê? Será que tiraram um retrato bonito enquanto eu chorava? Estou dando exemplo do negócio. Só para aparecer, irmão. E Jesus não gosta, em aspas, de aparecido não, irmão. Jesus repreendia essa turma, porque não fazia coisa de amor, de paixão, de coração, não. Fazia simplesmente para se aparecer, querendo status, querendo posição. Se você tem uma boa memória, ou se você tem uma boa caneta, se puder os dois, melhor. Então a característica número 1 de hoje, qual é, gente? Querem status, querem posição. É a única, pastor? Não, nós vamos avante, se o tempo permitir, se Deus permitir, 3, 4 ou 5 características. Lucas 7, eu te trago uma outra característica forte, marcante, na vida de um fariseu. E é óbvio que à medida que estudarmos ou lermos esse assunto, pode ser que você, com muito respeito eu digo isso, pode ser que a gente, não vou falar você, a gente esbarre em alguma das características. E se isso acontecer com você, presencial ou virtual, não é de se jogar fora, não é para você ser enganado pelo maligno e dizer, então nem para ser crente eu presto, porque o maligno ele é sem vergonha. Às vezes ele faz isso para que a pessoa então diminua a sua devoção. E eu digo outra vez, mesmo que você se esbarre em alguma das características que isso é possível, não quer dizer que você não pode ser crente, pelo contrário, quer dizer que naquele assunto, que naquela matéria, você precisa melhorar. Amém, gente? Lucas 7, versículo 36, diz bem assim, gente: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aqui já tem uma lição bonita, irmãos, olhe bem. Quem foi que convidou Jesus para assentar à mesa e jantar ou participar de uma refeição? Quem convidou? Quem convidou? Um fariseu. E eu te pergunto, Jesus foi? Jesus foi, ele foi. Você perceba, irmãos, que Jesus ele aceitava esses convites, sabe? Jesus foi convidado para um casamento, ele foi. Jesus foi convidado para casa ou para comer na casa desse fariseu, ele foi. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo falou que quem precisa de médico não é quem está são, não é quem está saudável, é quem está doente. Então ele visitava os lugares mais diversos para poder então ali ensinar alguma lição, ali ensinar alguma direção. Então veja bem, ele rogou para que Jesus fosse, e Jesus foi. Agora eu abro parênteses para você não se perder no raciocínio. Boa parte dos fariseus convidava Jesus para ir em sua casa por causa da lição número 1 que eu já te dei. Por quê, irmão? Status, posição. Talvez até queria tirar retrato do lado de Jesus. Tira a foto aí, meu filho. Mostra aí quem é que veio aqui. Você já deve ter visto restaurante quando recebe pessoas renomadas, né? Bem assim, irmão. Aí lá na entrada tem retrato, foto para todo lado. Como quem diz, o restaurante é bom. Recebeu aqui nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que o próprio Cristo. Então eles faziam isso, irmão, por status, por ego. Talvez pensavam, Jesus virá aqui, vai ser uma conversa bem social, Jesus não falará nada e vai pregar ali bem macio e tal, e tal, e tal. Mas não era bem assim não. Olha bem a história. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, com perfume, e estando por detrás,
aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento, com perfume. Irmão, que ato lindo, né? Então perceba que essa mulher, mesmo sem ser a dona da casa, ela simplesmente adorou Jesus naquele ambiente. Ela então, você já deve conhecer esse texto, ela se prostrou, e o que ela começou a fazer, gente? Começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começou a secar os pés de Jesus com seus cabelos, e começou a perfumar com o vaso que ela havia levado de alabastro, vamos entender, com um perfume. Puxa, que gesto incrível, que gesto incrível. Enquanto o fariseu, vou te mostrar, só observava, essa mulher adorava. Uau! Mas continue, verso 39, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é, o que diz, irmão? Uma pecadora. Então o fariseu, irmão, o que ele fazia? Observava e pensava, e ficava: esse aí não deve ser um homem sério não, esse aí não deve ser o filho de Deus não. Por quê? Porque se ele soubesse o que essa mulher fez ou faz, não estaria tocando nele não. Essa mulher é da vida. Há umas outras traduções que dizem até como prostituta. Essa mulher é de vida fácil, ou talvez no linguajar popular alguém diria, é vida louca essa aí. Você acha que Jesus não conhecia a história daquela mulher? Você acha que Jesus não sabia com quem ele estava tratando? Não apenas sabia da história da mulher, mas sabia quem era o dono da casa. Que o dono da casa era o que, gente? Era um fariseu, era um hipócrita, era uma almofadinha, ou sabe lá qual outro sinônimo que você preferir. Era alguém que ama julgar as pessoas, que ama apontar o dedo. E eu digo para você, uma segunda característica de um fariseu: gosta, ama, sabe, meu Deus do céu, infelizmente não se alegra na alegria do próximo, pelo contrário, aponta o dedo, acusa. E esse fariseu assim fazia. Entende, sim ou não? Uma terceira lição que eu ainda trago para você está em Lucas 7, ainda explicando este caso. Jesus então falou: Simão, eu vou lhe explicar, viu, Simão? Verso 41, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, e outro devia 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse para Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, o que ele disse? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Puxa, irmão, que lindo.
Ainda estamos na lição número 2. Então a lição número 2 qual foi? O fariseu estava sentado na mesa, à mesa, junto com vários outros amigos, de fato, imagino, fariseus também, e ficavam só pensando, essa mulher suja, cheia de pecado, querendo Jesus, a atenção de Jesus. Não, a atenção é só para mim, a casa é minha, e pensando besteira. E você acredita que Jesus deu toda a atenção para essa mulher, e ainda disse, mulher, eu perdoo teus pecados, eu alivio o teu peso, e eu ainda digo, vai em paz, eu te perdoo, mulher, vai em paz. E os fariseus da mesa pensando, quem é esse aí? Que até perdão de pecados, que até perdão de pecados, quem é esse aí? Lição número 2 então para nós, irmãos, é que o fariseu sabe, ele não suporta ver alguém se dando bem. O fariseu, ele é egoísta, a vez é dele, e sabe quem é o próximo? É ele de novo, e sabe quem é o próximo? É ele de novo. O fariseu ele é egoísta, não se alegra na alegria do próximo. E eu digo para você, uma frase que pela internet, não é Bíblia, né? Mas é uma reflexão muito séria. Até que chegue a sua vez, aprenda a aplaudir a vez dos outros. Eu acho isso interessante, e eu repito, até que chegue a sua vez, aprenda a aplaudir a vez dos outros. Alguém está se dando bem? Glória a Deus por isso. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Porque diferente disso, é uma atitude de um fariseu, de querer só vem a mim e a ti nada. A coisa não é bem assim. Glória a Deus se alguém está vencendo. E eu abro parênteses, antes de prosseguir, às vezes esse desconforto e egoísmo, existe até no matrimônio, irmãos. Casais que às vezes começam a ficar desconfortável, quando o cônjuge começa a ganhar mais. Eventualmente quando a esposa começa a ganhar mais, tem gente por aí, ou um marido por aí, que em vez de subir junto, parece que tem tamanho desconforto que quer descer ela, ou descê-la. Isso é pecado, isso é errado, é uma atitude de um fariseu. Glória a Deus se o cônjuge ou alguém cresceu, amém gente? Cresça junto. Eu falava hoje mais cedo, eu evito trazer assuntos assim, pessoais, para não parecer forçação de barra, porque o microfone está na minha mão. Mas eu bem lembro da história dos meus pais. Em uma certa época da vida deles, eles começaram então a se preparar para voos mais altos. Minha mãe começou a se preparar primeiro para concurso público. Isso aí foi há muito tempo. Deve ter sido ali meado de 70, ou um pouco mais. Ela foi a primeira e passou. Na época, ela passou para um concurso para a Caixa Econômica Federal. E então, sabe o que eles fizeram? Eu conto isso aqui com orgulho e como um bom exemplo. Sabe o que eles fizeram? Então, eles começaram a estudar juntos. Porque, tecnicamente, minha mãe pensava, pois bem, eu já passei para um concurso, então eu já tenho mais ou menos o caminho, entende? Sim ou não? Eu já tenho mais ou menos o caminho, eu já sei como eles cobrem, papapá, eu já tenho o caminho. Então, começaram a estudar juntos. Não demorou muito, meu pai passou em um outro concurso. E seguiram, irmão, a vida todinha até aposentar. Ela na Caixa Econômica Federal e meu pai no Banco do Brasil. Mas por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque foi uma batalha junto, estuda junto, cresce junto e arrebenta junto. Amém? Já não tem por que ter esse desconforto, porque esse desconforto não é de Deus, é maligno, é hipocrisia. Você cresce, a obra de Deus cresce, a sua família cresce, e amém por isso. Vamos lá, recapitulando. Quero ver se a sua memória está boa, ou se a sua caneta está com tinta boa. Qual é a característica número 1? Característica número 1, status, só quer posição, né? Essa é a característica número 1. Característica número 2, um egoísta de carteirinha, porque é a vez dele, a vez dele, a vez dele, a vez dele, e o resto fique para depois. Vamos para a característica 3, Lucas 11,
o versículo 37 em diante. Recapitulando então, hoje estamos falando sobre a figura do fariseu. Dentre as características, o fariseu ele é hipócrita, mostra uma coisa e faz outra. E falamos, ou estamos caminhando para falar a respeito das características de um fariseu. Características número 1, ele é e busca status, posição. Vai ver, come um ovo e rota caviar. É status, que é posição. E um segundo é egoísta, é tudo dele, para ele, é meu, é meu, é meu, é meu, e o resto que se exploda. Isso aí é uma característica forte. Vamos para a terceira. Lucas 11, e o versículo é o 37. E estando Jesus ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. Para aqui um instante. Então, não está na lista, mas o fariseu observador, né, irmão? Gosta de observar a vida dos outros, né? Não está na lista, mas é uma característica forte também. Então, mas esse fariseu convidou Jesus. Jesus foi, gente. Jesus foi sim. E então Jesus assentou-se à mesa, mas ele não participou de todo o ritual do lavar das mãos. Para quem lê esse texto assim correndo, pensa que Jesus não era aciado. Não, não é isso. A Bíblia fala a respeito de cuidados, de higiene, de limpeza. Mas o costume do judeu qual era? E ainda muitos o são. Era o lavar das mãos repetidas vezes. Eles faziam disso um ritual. Lavava uma, não está muito limpa ainda não. Lavava outra, não está limpa ainda não, ainda entre as unhas, né? Lavava outra e outra e outra. E não sei se você já lidou com isso. Pessoas que têm toque. Pessoas que têm distúrbio, manias. Eu já conheci um caso, irmão, primeira vez na minha vida que eu vi igual. Do cidadão ter esse toque de que ainda está suja a mão, Eu já atendi um caso desse e é chocante. E o cabra lava a mão, e lava a mão, e lava a mão. Ai, meu Deus, ainda está suja. Por quê? Porque, eu toquei na saboneteira, e lava a mão, e lava a mão. Ai, meu Deus, eu fechei a torneira. Ai, meu Deus, sujou de novo. E lava a mão, e lava a mão, e lava a mão. Ai, está saindo do banheiro. Ai, meu Deus, toquei na maçaneta, e lava a mão. E fica... Isso é neurótico. Isso é científico, isso é problema mental. Mas o caso aqui não era problema mental. Voltando para a mensagem, era um ritual do lavar as mãos várias vezes. Jesus não participou desse ritual. Ele assentou-se à mesa e ali esperava a refeição. E o fariseu, o que estava fazendo, irmão? Observando. Ele não participou do ritual. Aí veja o que Jesus falou, irmão. Verso 40. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiveste, e eis que tudo vos será limpo. Verso 42, mas ai de vós, fariseus, ai de vós, que dizimais a hortelã, a arruda, a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então aí o texto continua falando sobre vários ai de vós. Pastor, tudo bem, estou entendendo. Qual é então a característica de agora? A característica é, obedece só o que lhe convém. Só o que lhe convém. Só obedece o que lhe convém. Quem entende, diga graças a Deus, só o que lhe convém. E é exemplo do que lemos atrás, só quer aparência, vive de aparência. Então vamos lá, para organizar o raciocínio e as suas anotações. Então a primeira é, querem status. A segunda é, são egoístas, só vem a nós e a ti nada.
A terceira, organizando as anotações, vive de aparência. É só ali no mundo de faz de conta. A quarta, que eu acabo de lhe falar, obedece só o que lhe convém. Só o que lhe convém. Você percebe que Jesus falou: ai de vós, dizima até a hortaliça, até a ruda, até a hortelã, mas um tanto de coisa deixa de fazer. Eu abro parênteses. Tem gente que usa esse texto para dizer: tá vendo? Não é para dizimar, não. Não é o que o texto está falando. Não é isso, não. O texto está falando que eles eram tão caxias, entende isso? Eles eram tão rígidos no assunto dízimo, que eles dizimavam até hortelã, até a plantação eles dizimavam. Vamos lá exagerar, nasceu lá na plantação 10 abacaxi, ele tirava um e levava para o templo. Era tão assim caxias no assunto dízimo. E Jesus falou: olha, legal que vocês cuidam do assunto dízimo, mas não vale a pena você ser tão sério em um, tão certo em um, e fazer tudo errado em outro. É isso que Jesus está falando. Entende isso? Sim ou não? Não é assim, porque isso é um fariseu. Obedece só o que convém. E aqui agora a gente fica nessas 4 lições. Então recapitulo para você guardar e anotar. Primeira lição nossa é: querem status, querem posição, querem só se aparecer. Segunda lição: egoístas, só ele, o resto fica para depois. Terceira lição: uma vida de aparência, faz de conta. Já lhe falei algumas vezes e eu repito: eu não posso fazer de conta que prego, e a igreja faz de conta que entende, e a gente vive em um mundo de faz de conta. Eu não posso cometer esse crime, porque senão eu, você, nós estaremos sendo hipócritas, fariseus. Eu não posso fazer isso. Rogo, creio que você esteja entendendo e praticando. E então, lição número 4, que completamos hoje na 4, obedece só o que convém. Já tinham aprendido o assunto dízimo, quem sabe alguém já tem aprendido, mas alguns outros assuntos não estavam obedecendo, não. Não matarás, não julgarás, não dirás falso testemunho. Os outros tudo estava correndo solto. A língua, como diria um pastor amigo meu, maior do que a gravata do pastor. Alguém ainda diz: no culto fúnebre teria que ser 2 caixões, e o maior é só para a língua. Não está certo. E vai ver, diz: não, mas eu estou certinho com a hortelã. Entende o que Jesus falou? Pois esteja certo sim com a hortelã, estamos falando sobre ofertas e dízimos, mas não deixe de cumprir as demais. Palavra de Deus para nós, amém, gente? E aplauda ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Então a palavra de ordem para nós hoje, é claro, são características para você identificar um fariseu. Aí alguém talvez ouve essa mensagem e diz: glória a Deus, pastor, eu agora vou saber como um raio-x. Deixa eu ver, você, não, queridinho, não é para isso a mensagem, não. É diferente, não é para apontar o dedo, que quem faz isso já é um fariseu. É para você se perguntar de forma diferente: sou eu, entende a diferença? Um fariseu? E mais uma vez eu digo para completar a mensagem: se você esbarrou em algum dos itens, em alguma das características, não quer dizer que você não pode ser crente, não quer dizer que você não presta para ser crente, não é essa linguagem. Quer dizer que naquele assunto você precisa melhorar. Palavra de Deus para nós, amém? Coloque a mão sobre o coração um instante, eu vou completar fazendo uma oração para quem vai de longe. Querido Deus, obrigado. Tua palavra é forte, tua palavra é poderosa, e tudo que o Senhor fala é para o nosso bem. O Senhor repreendia os fariseus, o Senhor falava contra as atitudes deles, o Senhor até agia com amor, com as prostitutas e com as mulheres da vida, como aquela que ungiu os pés do Senhor com perfume. Mas com o fariseu, o Senhor repreendia severamente, o Senhor dizia: ai de vós, o Senhor repreendia e ainda repreende hoje.
porque o Senhor não é a favor da mentira, da hipocrisia, de uma vida com duas caras. Não, o Senhor não é a favor disso. E se esbarramos em alguma delas, Senhor, se esbarramos em alguma delas, se porventura estamos sendo hipócritas, seja no casamento, seja no trabalho, seja na devoção, seja na nossa oração, seja no nosso culto a Ti, Senhor, nos perdoe. Se estamos em busca só de vaidade, só de status, se estamos sendo egoístas e querendo, trazer o Cristo só para nós, como se Ele ouvisse ou respondesse apenas você. Não, isso não é bom, não está certo. E ainda, uma vida de aparência. Senhor querido, obrigado por falar conosco, obrigado por tratar conosco. E eu oro, Senhor, se porventura pecamos, se porventura falhamos, nos perdoe, Senhor. Fale com Deus, ore ao Senhor agora. Não queremos levar, Senhor, a nossa vida cristã de qualquer forma, e eu não digo nem apenas a vida cristã, mas eu digo a vida como um todo. Não podemos levar de qualquer forma, de qualquer maneira, não podemos. O céu, como falamos outro dia, tem replay, o céu vê tudo, sabe tudo, filmou tudo. Ó poderoso de Israel, ó Senhor da nossa vida, lava-nos completamente, purifica-nos completamente da hipocrisia, do pecado, da maldade, do ego, da vaidade, do egoísmo, da falsa, da aparência. Limpa-nos, Senhor, completamente, e serviremos ao Senhor melhor, e seremos servos melhores, seremos pessoas melhores. O fariseu, nas duas histórias, observava com olhar de reprovação, observava aquela mulher e observava o próprio Cristo. Como o fariseu é crítico. E o próprio Cristo disse: observas o cisco no olho do teu irmão e não vês que no teu tem uma tora. Jesus, obrigado pelas tuas palavras, e que sejamos pessoas sensatas, e que se esbarramos em alguma dessas características, que possamos nos remendar para cultuá-lo melhor, em nome de Jesus. E você diga amém, amém. Um minuto à igreja. Eu falo para quem vai do outro lado recebendo essa mensagem. Por algum mistério da fé, o Senhor permitiu você estar aí, temos várias pessoas acompanhando, e a palavra de ordem é essa: que a gente não se pegue no farisaísmo, que a gente não se pegue na questão da vaidade, ou de uma vida falsa, duas caras, ou como falamos em vários pontos, uma vida de aparência, porque isso aí não agrada a Jesus. Jesus não é pela hipocrisia, Jesus é pela verdade. Eu não posso, assim como você não pode, aproveitar o microfone e fazer uma posição, e no virar da curva ser outra. Não posso cometer esse crime. Assim como você, como um servo de Deus, não pode também. Seja em férias, seja em trabalho, seja na rotina, seja em qual circunstância for, não é uma vida de duas caras ou de aparência. Por quê? Porque isso é uma atitude de um fariseu. Isso não agrada a Jesus. Repito que ele amava muito os pecadores e as prostitutas e as mulheres da vida, e dizia para elas: eu te perdoo, vá em paz. Esse era o discurso para as mulheres da vida, Jesus dando uma segunda chance. Mas para o hipócrita ele dizia diferente, dizia: ai de vós, dizia raça de víboras, como João Batista também falava, e tantos outros discursos. Então, para que a gente aprenda essa lição, tudo bem? Talvez você de longe diz: pastor, pois é, hoje eu estou cultuando aqui de longe, vai ver, sei lá, está até em deslocamento, não é? Pois é, se é a sua vontade. Talvez alguém diz: pastor, se eu no templo estivesse, eu ofertaria, eu dizimaria, faria isso agora, nesse instante. Pois você pega e nota ali
das informações, é o Pix da igreja, né? doacões@iigd.com.br. Esse aí é a chave Pix. Aí uma vez feito, é a matriz quem pede, printa a tela, tira a foto das informações, envie por gentileza o comprovante para esse zap pastoral que está ali, eu chamo carinhosamente de zap pastoral, e aí a partir dele você pode receber as informações, como também enviar pedidos, orações, informações e o comprovante, se assim é a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e que você, nós, não sejamos pegos com atitudes hipócritas. Tudo bem? Vamos despedir do amigo em casa, aplaudindo a Cristo, irmão, bem forte, bem forte. Deus te abençoe. Ah, amigo, a mensagem já falou por si, eu não tenho dúvida. Eu rogo que o texto sagrado tenha aí, olha, carimbado o teu coração, falado firme, como tem falado conosco aqui na cidade de Blumenau. Nosso endereço aparece aí na tela também, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia. Eu sempre tenho hábito de falar, seja você visitando, ou seja indicando para alguém querido seu aqui, ou até um familiar, faça essa gentileza, tá bom? Estamos em Blumenau, repito o endereço, Rua Amazonas, 455 no bairro Garcia, tá bom? No entorno aqui, puxa, tem tantos lugares legais para visitar. Olha aí, eu já até fazendo propaganda, né? Então tá aí um compromisso familiar, dá uma esticada e sem dúvida será muito bem-vindo aqui em nossa igreja, como também, vou acrescentar, em nossa cidade. Tá bom? Vamos orar e completar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa lição. A verdade é que o Senhor tem tocado e falado forte aos nossos corações e nós te rendemos louvores e louvores eternos, gratidão eterna, Senhor. Obrigado por falar conosco. Eu oro por este amigo, espero que ele esteja bem, espero que a saúde dele esteja bem e se não está, eu rogo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, amigo? Nosso zap pastoral, mais uma vez aparece em sua tela e quero o seu retorno, o seu contato, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.